Olá pessoal, tudo bem? Trouxe outro tema aqui para a gente conversar hoje que também está na moda, que é a questão da rinoplastia não cirúrgica, mais conhecida aí no mundo das hashtags como rinomodelação, que nada mais é do que o preenchimento nasal, geralmente feito com ácido hialurônico. Então é o seguinte, o preenchimento nasal ele surgiu com o advento do ácido hialurônico, que foi sendo utilizado para preenchimento de várias regiões do rosto, e aí começou a utilizar esses termos, harmonização facial, MD codes e por aí vai. Então o que acontece? O preenchimento nasal ele ainda é considerado pelas indústrias farmacêuticas, pelas empresas que fabricam, ainda é considerado um procedimento off-label. O que é isso? Tudo que é on-label, que vem do inglês que é etiqueta, tudo que é on-label é o seguinte: o produto foi criado para isso. Com o passar do tempo, viu-se que também ele era utilizado por algumas outras coisas, etc. Então, aí o uso começa a ser off-label. O que acontece? Ele não foi criado para aquele fim específico, mas viram que ele funciona também. Então, por exemplo, o Botox por muito tempo foi considerado on-label para tratar determinadas rugas no rosto. Outras não, mas aí viram que também funcionava e ele era utilizado em off-label para essas outras rugas. Com o passar do tempo, foi se tornando on-label. Por que precisa desse passar de tempo? Para avaliar os resultados, as complicações, intercorrências e por aí vai. Então, por exemplo, as próprias empresas que fabricam o ácido hialurônico, elas nem estimulam os cursos, estudos, treinamentos para preenchimento no nasal, preenchimento no nariz, justamente por isso. Por exemplo, então teve esse ano, como teve nos últimos anos, o evento oficial do MD Codes. Então não se fala lá no MD Codes de preenchimento nasal. Não existe capacitação, treinamento específico da empresa para isso. Acontece que as pessoas foram utilizando, foram desenvolvendo a técnica e isso foi se difundindo dentro do meio médico. Bom, então eu trouxe um artigo para vocês que saiu, vamos analisar o artigo e depois eu volto para fazer as considerações finais, tá bom? Bom, então vamos lá. Esse foi um estudo que foi publicado na principal revista de cirurgia plástica, que é uma revista americana, e é de um pessoal lá de Melbourne, na Austrália. Então o título do trabalho é Rinoplastia não cirúrgica. Então, como que foi a metodologia do estudo? Eles selecionaram 150 pacientes que eram tanto primários, ou seja, narizes que nunca haviam sido mexidos, quanto secundários, pacientes que já tinham feito cirurgia e apresentavam algum tipo de defeito, algum tipo de assimetria no nariz após a cirurgia. E eles observaram esses pacientes por um ano. Então eles seguem aqui falando sobre o planejamento da injeção, algumas medidas para evitar complicações, algumas medidas de segurança. Então eu queria chegar nessa imagem aqui, ó. Então vamos lá. Você vê que aqui ele fez a injeção aonde? Bem aqui na base do nariz, aqui em cima da ponta e um pouquinho aqui no dorso. Então o perfil do nariz ficou até legal, só que é um nariz grande, e isso é o que acontece com o preenchimento. Então não tem como você preencher, ou seja, adicionar volume e diminuir. É claro que o nariz apresenta, dependendo de onde você injeta, você pode ter a impressão de que o nariz até diminuiu o tamanho. Mas se você for pegar em termos de proporções absolutas, vai sempre aumentar. Então pode acontecer isso daqui, tá vendo? O perfil ficou legal, entretanto é um nariz grande. Da mesma forma, a outra paciente que eles mostram aqui, o perfil também é a mesma coisa. Você vê que houve uma melhora no perfil? Houve, mas o nariz continua grande. E por fim, eles seguem com uma discussão, né, explicando sobre os efeitos colaterais que eles tiveram, que foram poucos e não foram efeitos colaterais importantes, foram coisas simples de resolver. E finalizam falando sobre os eventos adversos que são os mais temidos, que são aqui necrose da pele, que pode acontecer se você fizer a injeção do ácido dentro do vaso, e aí eventualmente bloquear a circulação para determinada região do nariz, ou mesmo uma injeção que seja num plano inadequado ou numa quantidade inadequada, isso vai exercer uma pressão ali que também pode bloquear a circulação e gerar uma necrose da pele. E o outro evento adverso, que é o mais temido, graças a Deus muito raro, que é uma injeção intravascular que pode comunicar com a artéria oftálmica, que isso pode levar até a cegueira. Então vamos lá, o que precisa ficar claro em relação ao preenchimento nasal? Primeiro, não é um preenchimento fácil de ser feito, então ele deve ser feito por pessoas que já possuem experiência. O preenchimento no nariz, feito de forma correta, ele pode ter resultados muito bons, tanto para pacientes que nunca operaram, assim como para a correção de pequenas
de pequenos pontos após uma rinoplastia, para você melhorar o resultado. Agora, o que é importante? Você saber avaliar o nariz da pessoa. Então, eu sempre falo, tem algumas pessoas que chegam aqui querendo fazer preenchimento no nariz, que eventualmente o nariz é cirúrgico, como é na maioria dos casos. Então eu falo, ó, o melhor resultado para o seu caso é cirurgia. Não, eu não quero fazer. Então não vou amarrar a pessoa, levar ela para o centro cirúrgico para ela operar, ela não quer. Então é importante ela saber qual é o objetivo, né, qual o resultado esperar. E se um dia eventualmente ela quiser fazer a cirurgia, não tem problema nenhum, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre preenchimento no nariz ou em outras regiões do rosto, deixa aqui nos comentários. Quando eu tiver um tempinho eu volto e respondo, tá bom? Então, um abraço, boa semana para todos, para nós, né? Fiquem com Deus e até logo.